Tá, mas a professora deu a deixa ali, falou de plant-based, e aí eu acho que a gente vai agora um pouquinho para essa área, falando um pouquinho de proteína animal. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, primeiro, qual que é a diferença, né, quando a gente fala em carne cultivada ou plant-based? Qual é a principal diferença, né? Quais são as características aí que acabam diferenciando esses dois termos, né? Então, são coisas assim bem diferentes, né? De ponto de vista até nutricional, falando, né? Mas os plant-based é que nós estamos falando de alternativas à carne tradicional, né? Quando a gente está falando de plant-based ou carne cultivada, a gente está falando de alternativas para uma proteína animal tradicional. A mais do que já tem no Exato. mercado. Mas entre essas duas, elas são mercados e nichos, né, muito distintos, assim. Então, a parte dos plant-based, a gente está focando mais em proteínas vegetais. Então, essas são as proteínas agora, né, que a gente tem bastante coisa no mercado. Proteína de ervilha, proteína de soja, que é excelente, proteína de arroz, isso. Todas as proteínas sendo extraídas de fontes vegetais. Então, para quem não quer consumir produtos de origem animal, não podem, ou querem mais uma opção, só por gosto mesmo, uma segunda opção, né? Nutricionalmente falando, excelente também. Né? E já a carne cultivada é um outro ramo, que aí sim a gente parte de células animais mesmo. A gente está falando de um produto que a base Ele acaba sendo uma proteína animal mesmo. A única coisa que a gente vai ter células do animal lá no começo, né, disso, e vai multiplicar isso num, num bioreator, ao invés de criar uma vaquinha, né, lá na fazenda, a gente vai multiplicar ali em um sistema controlado, fechado, basicamente num laboratório, né, ou numa empresa de biotecnologia que vai fazer isso. Então, continua sendo, de certa forma, carne, né, mas produzida de uma forma não no animal em si. Então a gente não tem mais a parte do abate. Exato, a gente só vai ter uma célula e ela vai multiplicar. E essa célula, uma vez cultivada, uma vez coletada, né? A gente tem bancos de células, nunca mais vai precisar coletar de novo. Então a gente não precisa ficar fazendo o animal passar, né, por todo um processo, né, de coleta novamente. Então é diferente. Né? Acaba tendo, falando assim, mais ou menos um banco mãe ali. Exato, E aí. como bactérias, Aham, né? A gente tem os sim. bancos de E bactérias vai e só replicando vai aquilo. replicando, exato. Essas células é exatamente isso também, né? Só que numa escala, né, assim, que a gente precisa agora ser maior, né? E claro, com várias dificuldades aí envolvidas inerentes a esse tipo de processo que ainda é bastante recente, né? Entre esses dois, eu acho que o plant-based está bem mais avançado, né, no mercado. Sim. Então, já tem produtos, legislações também que respaldam ali o plant-based. Não tem uma legislação específica para plant-based, mas existem resquícios de legislação que trazem a parte de vegetais. Mas, por exemplo, tem até uma newsletter no blog, no LinkedIn, procurem. Coloca aqui embaixo o link. Que é, o título é Queijo que não é queijo, porque são várias alternativas à base de plant-based, né? À base de ervilha, milho, que para produzir tanto o queijo como a caseína. E aí nessa newsletter traz isso e no final eu até coloquei algumas legislações que falam por que esses produtos não podem ser chamados de queijo. E na verdade, eles têm que ser como é que cria isso, né? Como é que você vai criar um queijo e não poder mostrar que é queijo e o consumidor entender que é queijo, mas não é queijo, entende? É confuso, né? É confuso, mas na newsletter eu trago exatamente isso, né? Que as legislações, elas estão se encaminhando para introduzir esses novos alimentos, até porque o mercado, ele está crescendo exponencial. Tá altíssima. Altíssima, altíssima, por diferentes motivos.
intolerâncias, vida A própria saudável. alternativa mesmo, né? Alternativa, Mais opções, sim. né? E Pessoas escolhas que às vezes até não de seguir, tem, né? não tem problema nenhum, mas optam por algo Exato, como diferente, escolha, conhecer, né? acabam conhecendo e gostando e continuando nessa tendência. É, isso aí. Exato, eu também acho que a parte do plant-based já está um pouco mais avançada. Tem indústrias que já se adaptaram, grandes frigoríficos se adaptaram a produzir hambúrguer vegetal, então já está muito mais É um avançado. nicho de mercado muito importante, né? E veio para ficar e só vai aumentar também, né? E é engraçado que a própria legislação tem que correr para poder acompanhar os resultados e, enfim, novos produtos, coisas que foram desenvolvidas e que não se tinha na legislação, porque de fato não existia, né? Exato. Então não dá pra gente ficar com uma legislação antiga com produtos que estão aí saindo agora de pesquisa e de indústrias novas. Então a gente tá meio que correndo atrás para poder... E nós não somos os únicos, não. Isso não, vem lá fora acontecendo tá... no mundo todo. Tá todo mundo de nessa modo mesma... geral, Não. Nós estamos bem adiantados até avançados. Avançado, sim, até a RDC, ela não quis se tornar RDC justamente para se tornar uma instrução normativa e se atualizar mais rápido, né? Da própria A161, né? Então já é um avanço em relação a essa corrida que a Cíntia citou. Existem, por exemplo, falando especificamente a dos plant-based, já a de novos alimentos ainda está conseguindo enquadrar até melhor, né? A de carne cultivada ainda, né, tá com alguns impasses, ainda falta um pouquinho mais de estudo de análise de risco, algumas coisas aqui, né, internas e tal. E o próprio processamento, né, é difícil. Colocar ele em alta escala, né, escalonável. Acho que isso ainda está sendo, assim, um desafio, né? Mas isso é uma coisa que já vai, né? A ideia é ano que vem, pelo que eu andei, né, dando uma sondada, ano que vem a gente já ter carne cultivada no Brasil vendendo, assim, né? Então, isso já acontece em outros países, já estão comercializando, já tem legislação em outros países, né? Saiu até uma notícia, né, mês passado, que o USDA aprovou a primeira produção de carne cultivada. Então, tipo, para chegar aqui, é um pulo mesmo, real. Porque a pesquisa já está acontecendo, né? Já tá andando. E a gente hoje está colhendo os frutos, como a gente falou antes, né? Pesquisa dura tempos, anos. Então, nós estamos colhendo os frutos de quem estudou lá 10, Exato. Que talvez fosse uma coisa completamente... não, a gente só viu que dá para fazer, mas isso aqui nunca vai. E hoje já é algo que tá no mercado e tem consumidor. Porque às vezes a gente tem uma impressão de que é uma coisa que tem que ser muito rápida, que a gente vai para o laboratório e que, né, em uma semana a gente tá lá e, né, já tá com a carne. E não é, né? É principalmente agora falando, né, na carne cultivada, tem muita questão técnica ali envolvida, né? Engenharia de tecidos, né? Nessa parte de uso de soro fetal bovino, que é um dos impasses maiores para a produção de carne cultivada, porque essas células precisam de um meio para crescerem, né? Esse meio é o soro fetal bovino. E aí, esse ingrediente, ele é super escasso, muito caro. É o que ainda está deixando o produto, um dos impasses que está deixando o produto muito caro. Ainda, fora que é soro fetal bovino. Então, se a gente quer deixar... Acaba tendo a mesma relação de abater um animal adulto, sim. Exato, né? Então, acaba fugindo um pouco de um dos conceitos do porquê foi criado. Que ia tentar, né, de certa forma, conseguir mimetizar, esqueci uma palavra. Minimizar. Não, para imitar. Imitar o soro fetal bovino a partir de um produto vegetal. Que é onde essas células vão ser cultivadas. Exato. Então, mas para diferenciação celular, aquela coisa toda, tem, né, uma certa dificuldade ainda para fazer isso acontecer, né? Então, agora a gente, né, em pesquisa está trabalhando toda pesquisa tem as suas barreiras que vão sendo ultrapassadas, né? E essa especificamente ainda, né, a gente tem, assim, áreas muito diferentes trabalhando em conjunto, porque quem é cientista nunca
falou em engenharia de tecido, Sim. nunca teve uma... Acaba envolvendo né? muita coisa, né? Então, assim, poxa, tu começa a estudar num nível muito diferente do que tu está habituado numa cadeia de produção de carne tradicional, né? A gente entende de carne, mas ali já é um outro nível que a gente precisa de uma área afim para, né, complementar. Então, aí entram, né, a parte da engenharia de tecidos, que é muito forte nesse... Que é, querendo ou não, uma área que na medicina foi muito bem desenvolvida, né? Então, tem muito disso na área médica. Então, agora a gente vai trazer todo esse conhecimento, né, está trazendo para a área de alimentos. Para o desenvolvimento que exige aí multidisciplinar, né? Inclusive a biologia molecular, né? Que é a expertise aqui da ANEL, que pode ser utilizada para identificação tanto aqui da parte de plant-based, dali dos vegetais, como também usada ali na parte dos probióticos, que a prof falou, né? De identificação desses micro-organismos, enfim, eu puxando sempre a sardinha para o meu lado.